Começando então mais um Conexão Imigrar, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Você já teve o sentimento de ser pouco valorizado profissionalmente no Brasil? Já pensou o quanto poderia chegar mais longe, atingir salários maiores e vivenciar diferentes condições de trabalho se você exercesse a sua mesma função em um lugar como os Estados Unidos? Então preste atenção porque o que eu vou te dizer pode ser muito importante para o futuro da sua carreira. Os Estados Unidos possuem programas de vistos específicos para estrangeiros que se destacam em sua área e querem atuar profissionalmente no país. Se você tem o desejo de viver e trabalhar legalmente na América do Norte, aproveitando um ambiente próspero e repleto de oportunidades, você precisa estar com a gente nos 3 encontros do Conexão Imigrar deste mês. Nessa temporada, nós da Imigrareua vamos explorar alternativas de programas de vistos específicos para profissionais com habilidades excepcionais, ou seja, pessoas com bagagem profissional robusta e que fazem a diferença por onde passam. Essa possibilidade abrange desde profissionais com graduação acadêmica no Brasil, até pessoas sem diploma mas com mais de 10 anos de experiência na área de atuação. Vamos falar sobre a grande janela de oportunidade que está possibilitando neste exato momento que milhares de profissionais brasileiros e de várias outras partes do mundo tenham a oportunidade de aplicar para o Green Card americano, se beneficiando de uma grande vantagem, a isenção da necessidade de uma oferta formal de emprego. E se você não compreende o que isso significa, estamos falando da possibilidade de você se tornar um residente permanente nos Estados Unidos, passando na frente de diversas pessoas com processos de pleitos de vistos com a imigração. Isso porque processos que exploram o interesse nacional dos Estados Unidos podem possuir prioridade na análise e aprovação, além de estarem isentos da etapa de certificação laboral com o Departamento de Trabalho americano. Nessa temporada do Conexão Imigrar, você vai aprender como se beneficiar de programas e mecanismos utilizados pela imigração americana para atrair cada vez mais mão de obra que beneficie o desenvolvimento do país, independente da sua área de atuação ou do momento da sua carreira. E mesmo que você não tenha experiência, você aprenderá estratégias valiosas para desenvolver um perfil profissional que te permita se beneficiar dessa possibilidade no futuro. Embarque conosco em mais uma temporada e deixe a Imigrareua te guiar rumo ao seu objetivo de viver legalmente nos Estados Unidos. Seja bem-vindo ao Conexão Imigrar. Estou muito feliz, tem muita gente aqui na live, eu tô bastante satisfeito com o número de pessoas que já tá aqui, que já chegou aqui. A ideia é o Conexão Imigrar. Ele é um evento, ele é feito pela Imigrareua. Ele é um evento gratuito, porque a gente percebe que quando as pessoas não têm esse espaço do debate, esse assunto se afasta da vida delas e elas acabam sendo presas fáceis de vários tipos de esquema, de coisas que vendem essa ideia de: peraí, eu tenho um atalho para você. Se vender um atalho, sai correndo, tá? Então, você novatinho que nunca me ouviu falar, veterano já não me aguentam, mas o processo imigratório é a sua digital. Todo mundo tem, cada um tem o seu, você precisa usar a sua para se diferenciar, certo? Hoje nós vamos receber a doutora Lívia Leite para tirar dúvidas a respeito de vistos imigratórios, processos de imigração. A Mari vai ajudar aqui a gente também com relação à carreira. Muita gente me mandando no meu Instagram, Mari, perguntas, né, a respeito de validação de diploma. Aí eu falei, vai para o Conexão Imigrar, porque é lá que a gente consegue focar todas essas respostas. Então vai ser bastante importante a gente fazer essa reunião de hoje. Doutora Olivia Leite, nossa Queen da imigração, fundadora da Imigrareua, ela é advogada no Brasil, ela é advogada nos Estados Unidos, mestre com especialização em imigração nos Estados Unidos, dedicada a disseminar e ajudar os brasileiros a realizarem seu American Dream, tá? Doutora Olivia mudou para os Estados Unidos em 2015, depois de exercer advocacia no Brasil, imigração de estrangeiros no Brasil. E ela, mais do que nessa posição de profissional, ela também tem a posição de imigrante, de quem passou por todo esse desafio com a sua família, a tiracolo, que também sofreu, que também sabe de todas as dificuldades e que não quer que você passe por todos os problemas que ela passou. Para você ficar tranquilo, ela é membro do Bar Association, que é a OAB daqui dos Estados Unidos. Ela é licenciada no estado do Alabama. E se você não tem familiaridade com isso, a gente está falando de um assunto de lei que ela é federal, então ela pode se tratar qualquer estado que você tiver, inclusive estando do Brasil, você está muito bem assessorado, né? Além de ela ter todas as iniciativas possíveis que você imaginar nessa área da imigração. Então, eu quero que vocês tenham plena consciência do tamanho dessa profissional que está vindo aqui gratuitamente responder suas perguntas, que ela tem esse jeitinho Maravilhoso. aí, ó, com sotaque cativante, uma humildade de pessoa, a bichinha, viu?
Mari, Muito obrigada. bem-vinda. Você é demais. Obrigada, obrigada, gente. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito bom, legal demais. Bom, a gente já tem muitas perguntas aqui, o pessoal tá mandando as perguntas. Eu queria começar com a Mari, porque a Mari já separou algumas perguntas que a gente recebeu da nossa comunidade. Dentro da EB2NW tem duas categorias. Uma categoria de quem estudou muito e uma categoria de quem tem habilidades excepcionais. Então, a minha pergunta para a doutora Lívia é: qual que é a diferença principal entre essas duas coisas? Será que quem aplica para uma também serve para outra? Como que funciona? Ah, tá bom. Então vamos começar por essa abordagem, já partindo do princípio que todo mundo já sabe que tipo de visto é esse, né? Que é um visto migratório, que dá green card, então tudo bem. Vamos começar então a distinguir as duas categorias, né? As duas, elas estão relacionadas a profissionais que desejam contribuir para o interesse nacional dos Estados Unidos, e a principal diferença entre essas duas categorias, no contexto da B2NW, é o nível educacional do requerente, como você bem já conseguiu introduzir aí. Então, essa vai ser a diferença aí entre Advanced Degree e Exceptional Ability. E o Advanced Degree é quando você tem um grau avançado de estudos. Então, normalmente você tem que ter ali um grau de mestrado ou então um doutorado na sua área específica, né, que é relevante para a sua atuação. Por exemplo, você vai ter um bacharelado ou a sua equivalência ao grau de estudo que você tem no Brasil é equivalente a um bacharelado nos Estados Unidos, corresponde ao estudo de um bacharelado aqui, e você tem 5 anos de atividade progressiva nessa área. E aí você precisa provar para a imigração, né? Você vai fazer esse academic evaluation, vai mostrar, meus estudos no Brasil, ele é equivalente a um bacharelado nos Estados Unidos, e eu também tenho 5 anos de experiência progressiva nessa minha área. Então, aqui você se enquadra no Advanced Degree. O Exceptional Ability, ele tem alguns pontos a serem analisados, requisitos. A imigração, ela traz pontos para ver se foi suprido, né? E você precisa demonstrar, objetivamente, que você cumpre pelo menos 3. E existe uma segunda análise para dizer assim, você cumpriu os 3 e na totalidade aqui desses pontos você é considerado de exceptional ability. Muito se vê por aí é assim, você completa os 3, então ok, você já vai ser elegível. Mas tem a parte subjetiva. Então, assim, é importante a gente trazer aqui hoje, por exemplo, quais são os pontos do exceptional ability, talvez, que é mais fácil ser aceito pela imigração. Então, por exemplo, tem um diploma, um certificado, por exemplo, na área que é expedido por uma instituição de ensino. Então, esse ponto, ele pede um diploma nessa área. Então, ok, você não tem um bacharelado, mas você tem um certificado de tecnólogo, de técnico, ou então você tem um certificado de um curso que você fez na sua área específica, que foi de 1 ano, mas foi emitida por uma instituição de ensino, e a gente consegue provar isso. Então, você está cumprindo um requisito que eu julgo muito objetivo, que o oficial vai ver, esse certificado foi emitido por uma instituição de ensino, então ele está cumprindo esse ponto aqui, e esse certificado dessa pessoa, ou esse diploma, ou essa histórico profissional aqui emitido por essa instituição de ensino, mostra que é relacionada à área da proposta dele para o visto imigratório. Então, ok, eu diria que esse é um ponto bem objetivo a ser demonstrado. Tá? E o segundo ponto, por exemplo, é mostrar que você tem 10 anos de experiência profissional na sua área. Tá? Então, primeiro, o diploma, o certificado, o documento similar, né, nessa área de atuação. O segundo, os 10 anos. O terceiro, uma licença para praticar a profissão. Então, algumas profissões não exigem que você tenha licença, né? E aí, às vezes, vale a pena até você tentar ver se existe alguma associação para a sua área, que dê licença. Às vezes, as pessoas atuam numa área que não necessariamente você precisa ter ativo, mas para fins do AB2NW é interessante você mostrar a licença. Então, é mais um ponto que também é bem objetivo aqui no Exceptional Ability, né, que seria a licença para a prática da sua profissão no Brasil. Tá? Depois vem o salário, a remuneração, que é, né, proveniente do seu trabalho, da sua exceptional ability, né? E aí é bem subjetivo, mas é um outro ponto, já acho que esse já é mais subjetivo para provar, tá? E o outro é ser membro de uma associação profissional, que também é relativamente objetivo. A gente vai mostrar que é a associação profissional, que você faz parte dessa associação profissional. E o sexto são reconhecimentos pelas suas conquistas na sua área. Então, seria que tipo de prova? Cartas de recomendação entram aqui, seriam pessoas da sua área, ou pares, expertos da sua área, falando das suas conquistas, das suas contribuições, ou então alguém de algum órgão governamental, alguma empresa, algum distinto no mercado, falando da sua contribuição. Então, o sexto é também subjetivo. Na linguagem comum, né, é como se fosse assim, primeiro eu vou te colocar numa antessala e ver se você está apto a entrar na sala principal.
Para entrar na sala principal, precisa da doutora Lívia para estabelecer uma estratégia para mostrar que você é de interesse nacional. Mas se você não tem os requisitos mínimos, que é isso que a gente chama de elegibilidade, não vai ter como passar. E aí talvez a gente precise usar outra estratégia que não é B2NW. Tem duas perguntas aqui relacionadas a essa explicação que você deu. Quando a pessoa não tem os 10 anos e não é formada, fica inviável? Aí o que eu acho que eu acho que a gente pode ter uma assertividade melhor é, vamos considerar os pontos objetivos, né, que a gente consegue mostrar, porque se a gente for contar só com o subjetivo, aí é interessante até que você saiba que para a sua aplicação vai ter essa subjetividade nos outros pontos. Então, assim, você não tem os 10 anos de tempo de serviço, mas se você tiver algum diploma relacionado à área, tem uma licença e tem uma associação profissional, a gente está pelo menos tratando de 3 pontos objetivos e o resto é a gente convencer e mostrar reconhecimento de realizações e contribuições. Ok, eu diria que está ok. Eu preciso de 3, pelo menos, objetivos. Então, eu acho que é seguro até para o aplicante entender quais são esses 3 objetivos que ele pode lançar a mão, porque assim, aí ele já está entrando num processo sabendo que ele tem um pouco mais de chances nessa parte de discrecionalidade da elegibilidade dele, né? Na parte do acceptability, desses pontos que a gente está conversando. Legal, legal. Show. A gente tem uma outra pergunta aqui da Yara Ferrari. Ela fala o seguinte: no Advanced Degree, o mestrado precisa ser na área de graduação ou da experiência profissional? É importante que a sua graduação ela esteja relacionada à sua proposta, né? Porque você vai fazer uma proposta de uma área que, se você tem a graduação nessa mesma área, você vai entrar pelo Advanced Degree, porque geralmente a sua graduação no Brasil vai dar equivalente a um bacharelado aqui, né? A especialização, ela pode ser tipo de uma microárea, de uma especialidade dentro da sua área principal. Tá? Mas o principal para você poder contar com o seu Advanced Degree, que a qualificação do Advanced Degree é que sua graduação esteja relacionada à área. Porque se a graduação, por exemplo, for de uma área diversa, a sua pós-graduação ou mestrado ser da área que você trabalha, aí a gente vai ter que ir pelo Exceptional Ability, porque a base do Advanced Degree vai estar diversa da sua proposta. Então, o que é que tem, que é o principal para estar alinhado? A sua base da sua formação, que seria a sua graduação. Se eu for com visto de estudante de PhD ou LLM, consigo depois, ainda nos Estados Unidos, solicitar o EB2NW? O que é que você precisa ter para aplicar quando você está em solo americano? Uma base de um status legal, principalmente se você for fazer o ajuste aqui, que não necessariamente precisa ter, né? Você pode estar no seu curso de estudante aqui, tá com visto de estudante, fazer sua aplicação, ir para o Brasil e terminar seu processo migratório. Então, tem aí estratégias e caminhos a ser definido, mas respondendo de forma direta, é possível você, estando aqui com visto de estudante, e aplicar para um visto migratório, sim. Perfeito. Tem uma contribuição para fazer em relação a isso, que é assim, aqui é um espaço para a gente pensar, tá, gente? Então, você está fazendo um pedido para os Estados Unidos falando que você merece um determinado direito porque você tem contribuições para fazer na área tal. Beleza. O que te impede de ir para essa área? Ah, Mari, mas sabe o que é? Eu sou médico e eu tô falando que eu vou fazer uma contribuição na área médica. Você não precisa contribuir só sendo médico. Você pode trabalhar na área da medicina. Fiz a mesma coisa para advocacia, para veterinária, educação. Não é sobre atingir um título, é sobre atuar na área e contribuir para o desenvolvimento daquela área. Às vezes, para atuar em veterinária, tem mais de 20 formas de atuar. Para atuar com TI, tem 40, 60. Então, assim, não se apega ao título. O título talvez seja explorado, né? Isso é uma conversa entre o cliente e a doutora Lívia, qual que é a melhor forma de explorar. Mas eu vejo muita gente com medo do mercado de trabalho. Enquanto o mercado de trabalho, perto disso tudo que você já provou, ele vai fazer processo. Minha filha, vem, sabe? O que mais você quer? Então, não pense que são esforços para lados diferentes, são esforços complementares. Manda bala, certo, sim, só para exemplificar isso que o Mário está falando, porque é muito bom, às vezes você pensa, eu sou advogado, então eu tenho que ser apresentado como advogado, não necessariamente, você é formado em direito, mas você, por exemplo, tem expertise em compliance. Sua proposta não precisa ser de advogado nos Estados Unidos, pode ser ligado a alguma posição de compliance, porque você tem um background que é aliado a isso, então vai além disso. Perfeito, e aí entra uma segunda pergunta que foi feita mais de uma vez aqui no QIA, que é o seguinte: apliquei para um processo de EB2NW para me defender como um profissional de uma determinada área. Cheguei nos Estados Unidos, mudei completamente de ideia, vou trabalhar com outra coisa totalmente diferente. Daqui 5 anos, eu tenho uma entrevista de cidadania americana para me tornar um cidadão. O que pode acontecer, doutora Lívia? Isso pode ser questionado? Ou dá uma palhinha para o pessoal?
Eu sempre instruo todo mundo, sua proposta é essa, tenta continuar na sua área, porque assim, o que é que a gente tem hoje em dia nas leis, nos regulamentos? Não tem esse check lá na frente, não, tá? Então, por exemplo, quando a gente compara com um EB5, por exemplo, né, que você precisa mostrar depois de 2 anos, que você deu emprego para 10 pessoas, para você conseguir o de 10 anos, por outro, o EB2, né, de outro lado, lhe dá já um green card de 10 anos de residência permanente nos Estados Unidos, sem essa certeza que vai ter essa checagem lá na frente. Mas, contudo, claro que na parte da cidadania é um gatilho para ele tentar olhar qual foi o seu histórico até aí. É muito provável que isso aconteça. Hoje não tem por lei que isso aconteça. O oficial vai ter que checar isso daqui na parte da cidadania, mas naturalmente acontece, pode acontecer. Então, o que é que eu sempre falo, né? A proposta ela tem que estar dentro da área que você vai ter que conseguir, pelo menos, dar andamento, ou que você tem essa intenção genuína de dar andamento nessa sua proposta. Porque se você apresenta para os Estados Unidos que você é esse profissional qualificado para desenvolver essa proposta que você está falando, e depois você não tem prova que você nem tentou, então eu acho que é estar desprevenido para quando você for Boa. pedir a cidadania e ter aí um perigo, né, de uma análise mais severa por parte do oficial e dizer, não, eu não vou lhe dar a cidadania porque você fez essa proposta, né? E eles têm um poder muito discricionário nesse Claro. sentido. Uhum. Então, o mais prudente sempre é você tentar dar a continuidade à sua proposta e, no pior das hipóteses, né, colecionar a documentação que mostra que você tentou dar andamento na sua proposta e por motivo A, B e C isso não foi possível ser concretizado. Vamos lá. A gente recebeu na edição passada, doutora Lívia, muitas pessoas que não tinham formação acadêmica, então não vinham muito desse background que a gente está falando aqui, não é um engenheiro, não é um dentista, não é um fisioterapeuta, não é um profissional de TI. Pessoas pensam que não são possíveis para o EB2NW, e as pessoas tomaram coragem de virem perguntar, né, Mara? A gente teve aqui um caso de uma menina que ela era, acho que ela era esteticista, se eu não estou enganado, e ela se especializou em trabalhar com pessoas que tinham vitiligo, né? Pessoas que tinham a doença de pele e tudo mais. Tinha uma outra também, um tatuador que ele se especializou em fazer reconstrução, acho que da mama de mulheres com câncer. Então, assim, são pessoas que estão tentando achar ali uma maneira de se destacar como profissional de interesse nacional. O que, na minha visão, que sou um leigo completo, parece dedinho para cima, positivo. O que você pode dizer sobre isso? Eu já incluo aqui também a Daniela perguntando, sou professor de história, o que dá para fazer nesses casos, doutora Lívia? Existe a possibilidade dessas pessoas também se qualificarem? O que a gente pode falar sobre isso? É mais o que cada um está fazendo dentro da área e como aquilo ali pode beneficiar aquela área, aquele grupo, aquele setor, o que seria de interesse para a coletividade, para o avanço de tratamento. Então, assim, esses dois casos que você falou, por exemplo, a esteticista, soa uma proposta interessante, porque é específico com essa condição. Agora, antes disso vem o quê? A elegibilidade dela, que é aquela parte que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque ela pode ter uma proposta muito boa, específica, como ela precisa ser, mas ela não foi elegível ali, por exemplo, por exceptional ability, que a gente conversou agora no começo. Então, ela tem pelo menos os objetivos, as partes objetivas para ajudar na construção do exceptional ability dela, né? Ela tem 10 anos de prática, ou então ela tem algum curso na área, que a gente não está falando de graduação nem de nada, mas ela tem algum curso emitido por uma instituição de ensino para a gente tentar esse ponto, alguma associação, alguma licença. O que é que ela tem para a gente ver se objetivamente ela vai pular esse obstáculo do exceptional ability sem ser uma coisa muito insegura para a aplicação dela, né? Isso reforça o que a Mari sempre fala, né, Mari? Que aqui, assim, não é sobre a sua profissão, é sobre o profissional que você é. Uma pessoa que mexe, por exemplo, eu fiquei no hospital esse tempo todo aí que eu estava no Brasil, né? Eu tive muito contato, por exemplo, com nutrólogos que são especializados na recomposição dos nutrientes de tratamento oncológico. E aí, assim, como que isso é normal ou não é um diferencial? É a pessoa entender que as sementes que ela planta hoje em dia, as diferenciações que ela se propõe a fazer hoje em dia, lá na frente podem virar uma árvore, né? Então, assim, uma nutróloga que foi para esse lado, ela precisa entender que, além dela lá na frente ter um salário melhor, ter uma carreira legal, ter isso, ter aquilo, ela abriu a porta para talvez desenvolver uma proposta de interesse nacional para os Estados Unidos. E se isso virar um interesse dela, que essas portas estão abertas. E eu acho que o ponto maior que a gente falou disso na última reunião também é a pessoa não documenta que ela fez isso tudo. Então, ela tem uma metodologia, que, por exemplo, no meu caso, né, a gente fez lá o acompanhamento dos nutrientes, vou falar assim.
teve um impacto gigantesco no tratamento, e isso ajudou o tratamento a ir mais rápido, né? Imagino que ela faça isso para não sei quantos pacientes por mês. Cadê isso, gente? Aí será que ela fez, pois é, será que ela fez isso e entregou lá no hospital que ela trabalha? Ela pode fazer um guia, dizer, ó, isso daqui é importante, né? Assim, as pessoas às vezes ficam limitadas na tarefa habitual do dia a dia dela e não pensa num aspecto maior, porque, por exemplo, se essa pessoa que tem essa expertise desenvolvesse uma cartilha, apresentasse para a diretora do hospital, ó, tá aqui, você pode passar para os outros profissionais, proposta para ser implementada no hospital todo, enfim, às vezes as pessoas fazem aqui no dia a dia coisas tão importantes, não conseguem visualizar, muito menos passar para o documento, aquilo que você faz. É assim, como oficial vai me ver no processo? Então, levando-se em Uhum. conta que o EB2 é documental, a gente tem que mostrar o que você contribuiu. Então, se você só fez sem botar no papel, você não tem como mandar. Às vezes a gente só vai ter carta de recomendação falando que você fez, mas às vezes você Uhum. poderia ter feito, né? O que é que a gente ainda consegue? Uma declaração lá do hospital que eu fiz esse tratamento e implementei para várias pessoas. Mas olha a diferença se você tivesse feito uma cartilha implementado no hospital para os outros profissionais usarem a sua cartilha, né? E de repente essa Exato. cartilha, sei lá, parar na Secretaria de Saúde, Sim. porque foi bem Uhum. implementada. Então, às vezes, É, precisa, né, a gente ter esse cuidado. Quanto mais Sim. documentado, vai ficar mais ilustrado para o oficial. E eu costumo dizer, o oficial, um dia, ele vai analisar um processo de um enfermeiro, outro dia de um profissional de IT, Uhum. outro dia de um engenheiro de aeronave. Então, a gente tem que facilitar o trabalho deles, né? O Bruno Lima, inclusive, comentou aqui: show, é isso mesmo. Daqui a alguns anos queremos aplicar para o B2NW, mas já estamos nos preparando e juntando as evidências. Ótima dica, obrigado. É isso aí, aqui no Conexão Migrar vocês sempre vão receber dicas como essas. Afinal de contas, a gente fala não apenas para os clientes que nesse mês, no mês que vem ou daqui 3 meses vão iniciar um processo, vão fazer algum tipo de serviço para a gente, mas a gente fala para vocês que estão se planejando para os próximos anos. O processo migratório requer muito conhecimento, muito planejamento, enfim, então é importante, estejam sempre colados aqui com a gente, entrem no nosso grupo e não percam, porque sempre tem dicas como essas. Quer Matheus fazer? Manda. Tosta Vieira da Pureza. Sou fisioterapeuta autônomo. Como posso comprovar minha experiência ao longo dos meus 12 anos de atuação? Vamos lá. A gente vai precisar comprovar pelo menos 5, né, nesse caso. O que é importante? Cartas que comprovem que você prestou o serviço. Então, você é fisioterapeuta que prestava serviço para outras clínicas, então outras clínicas podem dar esse atestado que dizer, ó, ele atuou como fisioterapeuta nessa clínica prestando esses serviços. Ou pacientes podem dar esse atestado também. Mas qual é o que é que a gente tem que ficar atento nesse caso particular seu, né? Que se foi só para pacientes, a gente precisa de uma coisa mais abrangente. Então, talvez prestar um serviço para alguma instituição, alguma coisa nesse sentido, ajude a você. Mas as cartas de paciente também ajudam a dizer que você estava estava ativo, né, na sua área profissional e também contribui para somar esse tempo de prática, tá? Exato. Perfeito. Eu tenho uma Vai, ó. pergunta do Alexandre Estevão. A pergunta dele é o seguinte: gostaria de entender quais seriam as implicações do processo caso o requerente principal ou algum membro da família ainda não tenha se vacinado contra a Covid-19 e não tenha o desejo de se vacinar. Como é que está essa história? Se a pessoa não quer tomar vacina, existe essa possibilidade? Existe a possibilidade da gente pedir um waiver da vacina, caso tenha alguma explicação médica. O consulado vai avaliar essa justificativa médica para ver se vai dispensar você de ter essa vacina ou não. Então, um atestado médico, né, Legal. serviria como base para dizer, ó, é incompatível, essa pessoa não pode tomar, então ela, em tese, seria Aham. dispensada disso daí, né? Mas é na fase da admissibilidade e, por enquanto, é uma exigência. Legal. Vamos lá, mais. Andrei Tem mais alguma Alves, pergunta tem aí? Ou uma. Andrei manda bala. Alves, tenho tecnólogo de 2 anos e meio e atuo como programador de web há 5 anos. Me enquadro para a B2NW? É interessante esperar os 10 anos, tá? Porque aí a gente volta para aquela análise dos requisitos que são mais objetivos, né? Ele tem o diploma, ok. Aí qual seria o próximo mais objetivo? Seria os 10 anos, a licença, que na área dele talvez seja difícil ele encontrar uma compatível, né, pela área, que não é necessário, então ele pode começar essa pesquisa para ver se existe alguma licença que ele possa tirar, e uma associação profissional. Eu diria que contar com os 10 anos seria interessante para o caso dele, para deixar mais sustentável o exceptional ability, né? Tendo em vista essa subjetividade dos outros pontos. Tem uma coisa que as pessoas confundem muito, e eu queria que a doutora lhe falasse rapidinho aqui, que é essa questão de ter cidadania europeia.
Então, possui cidadania espanhola, ajuda na solicitação do EB2NW ou só do E2? É da Ellen Acosta. É somente do E2, sendo bem mais rápida, o EP2 ele não vai avaliar o tipo de cidadania, enfim, a não ser que você tenha alguma cidadania que vai deixar a sua fila até mais atrasada. Então, não, você sendo brasileira, você vai naquela coluna comum e o fato de você ter outra cidadania não vai influenciar na elegibilidade ou aprovação do seu visto, não, tá? Que ele é focado nas suas conquistas profissionais. Perfeito. Pode, Natália Machado disse que está nos Estados Unidos com status de estudante, quer aplicar para o Green Card, vai ser através do EB2 ou do EB3. Quando eu entrar com o processo, posso parar de estudar ou devo seguir estudando até meu processo ser aprovado, doutora Lívia? Eu vejo muita gente dizendo, assim que você der entrada no processo, pode parar de estudar, né? Então, eu não sou dessa linha, eu acho que você está diminuindo as suas chances ali de fazer um caminho mais tranquilo, imigratório. Então, eu diria que assim, de novo, né? Não é um conselho, eu não posso dar um conselho individual para seu caso específico, mas é bem mais seguro você manter o seu status da base legal até você ter a sua aprovação, sim, né? Porque caso você precisa reaplicar, caso tenha alguma coisa no meio do caminho, você tem uma base legal para dar entrada no visto na sequência. Tem uma que eu preciso muito fazer, porque também é um mito que as pessoas têm e a gente já vai acabar. Mas, Rafaela Paiva, gostaria de saber se esse visto, e aí no caso a gente está falando do Exceptional Abilities, se aplica para profissionais como mecânico. Meu marido é mecânico, Muito 22 boa. anos de profissão, tem formação pelo Senai, tem empresa com CNPJ há 13 anos. Ele é um ótimo profissional e empresário. Tem espaço para ele? Sim, de novo a gente volta. Vamos olhar os exceptional abilities, vamos ver o que é que ele tem de objetivo para apresentar naquele ponto, vamos entender as contribuições dele, o trabalho dele, como a gente alinha e como a gente pode fazer uma proposta interessante para os Estados Unidos. Então, sim, né, aparentemente sim, mas, claro, análise de cada caso. Então, é interessante entender um pouquinho mais a trajetória dele profissional, tá? Alguém disse aqui que não tem formação acadêmica, porém atua há 30 anos como gerente financeiro em uma indústria. Consiga aplicar o EB2? Doutora Olivia, aquela coisa de se utilizar o tempo de experiência no Brasil para fazer a equivalência do diploma nos Estados Unidos, isso funciona? Isso de fato existe? Como é isso? Não, a gente não pode usar um curso, né, que não seja de bacharelado, por exemplo, um curso técnico, somando com o tempo profissional, o que é comumente visto erroneamente aí feito por outras empresas, que é assim, você vai trazer o Academic Evaluation mais o Work Experience. Isso é uma fórmula que é usada no H1B, no outro tipo de visto, não no EB2. E o oficial do EB2 ele vai olhar isso. Ele vai ver, você está querendo entrar no Advanced Degree, somando sua experiência acadêmica com o seu tempo de profissional na prática, para dizer que você é Advanced Degree. Isso não funciona. Isso não é aceito. Então, ou você é Advanced Degree porque sua equivalência deu a bacharelado baseado na parte acadêmica tão somente, ou você é Exceptional Ability, você vai contar com seu curso técnico, tecnólogo ou outro tipo de curso por uma instituição de ensino, né, mais 10 anos de prática, e a gente vai ponto a ponto lá nos pontos de Exceptional Ability para ver se você tem condição, né, da gente mostrar objetivamente aqueles pontos que a gente comentou agora no início da nossa reunião, tá? Perfeito. Para a gente fechar, qual o tempo médio desde o fechamento do contrato com a doutora Lívia até a entrevista do Green Card? Pergunta do Jomar Ramalho aqui. Até a aprovação, né, ele está falando. Dentro do escritório, a gente tem um tempo médio de construção do processo de uns 90 dias, né? Depois que a gente tem a nossa reunião de estratégia, a documentação já toda, a gente tem essa construção em conjunto do processo. A imigração, ela está, eu acho que ela está até cumprindo com os esforços, regulamentos internos, na média de 6 meses, começar a analisar o caso. Então, eu estou vendo um mais acelerado, quando a gente compara aí com a época do Covid, que o processo ficava lá 1 ano e 7 meses, 2 anos lá parado. Então, eles estão tentando realmente catch up com essas aplicações e cumprir ali um prazo médio que eles determinaram internamente da média de 6 meses. Então, eu diria que uns 9 meses por parte dele é o razoável da gente esperar hoje em dia um retorno. Por essa reunião é isso, né, meninas? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Doutora Lívia, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, viu? Obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima.